E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje, concordância nominal. Vamos aí ver a grande sequência, concordâncias nominais, concordâncias verbais, beleza? Então vamos lá. Concordância nominal, a regra geral dela, gente, determinantes do nome, artigo, adjetivo, pronome e numeral. Artigo dividido em artigos definidos e indefinidos. Os definidos, o, a, os, as. Os indefinidos, uma, uns, umas. Lembrando que o artigo é a classe gramatical que acompanha o substantivo, certo? Adjetivo é a classe gramatical que caracteriza o meu substantivo, né, dá uma característica, uma qualidade a ele. O pronome é a classe gramatical que substitui o sintagma nominal. A gente viu isso esses tempos atrás. Porque ele não substitui somente o substantivo. Porque, por exemplo, na frase, o Paulo foi ao mercado, certo? O Paulo foi ao mercado. Se ele só substitui o substantivo, quando eu vou trocar Paulo por ele, fica o ele foi ao mercado. E a minha frase não tem sentido. Então eu digo, o Paulo foi ao mercado, eu substituo o sintagma nominal. Lembra que o professor explicou o que é sintagma nominal? Sintagma nominal é o conjunto artigo mais substantivo. Então eu substituo os dois. E numeral é a classe gramatical que indica os números, certo? Podendo ser eles cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ordinais, que vão ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Os ordinais têm inflexão de gênero, primeiro, primeira, segundo, segunda, e assim vai. Multiplicativas, o dobro, o triplo, o quádruplo. E a gente também vai ter a classe gramatical, dentro dele a gente vai ter a parte de divisão, metade, um quarto, um terço, certo? Então, em um gênero e um número com um nome, substantivo a que se refere. Então, esse substantivo, ele vai estar acompanhando um desses rapazinhos aqui. E eles têm que ter concordância. O que é isso? Se esse rapaz estiver no singular, esses rapazes têm que estar no singular. Se esse rapaz estiver no feminino, esses rapazes têm que estar no feminino. No masculino, no masculino. No plural, no plural. E assim vai. A regra geral não abrange todos os casos de concordância nominal. É preciso conhecer alguns casos que são especiais, certo? Então, olha lá. Adjetivo anteposto. O que é anteposto? Que ele vai estar antes do meu substantivo. Se o adjetivo, em função de adjunto adnominal, ou seja, ele está junto do nome, certo? Está cheio ali, coladinho. Estiver anteposto aos substantivos, a concordância se dá com o núcleo mais próximo, ou seja, com o primeiro substantivo da série. Escolheste má ocasião e lugar. Escolheste má ocasião e lugar. Olha aqui, feminino, singular, singular. Escolheste mau lugar e ocasião. Então, como ocasião é palavra feminina, o meu substantivo tem que estar feminino. Como lugar é verbo e verbo é invariável, então aqui ele vai estar no masculino. Fizeram um bom comentário e análise. Fizeram um bom comentário, comentário masculino. E o bom está concordando com o comentário. Se a análise tivesse primeiro, fizeram boa análise e comentário. Então ele vai estar perto, ele vai se fazer a concordância dele com o mais próximo. Ó. Certo? Deve-se ressaltar que o adjetivo apenas concorda com o mais próximo, porém qualifica ambos os núcleos. Ou seja, na frase que a gente tem lá, bom, boas escolhas, bom comentário e análise. Ambos são bons, só que ele concordou somente com o primeiro, mas na minha oração fica claro o que ele está fazendo. Deve-se ressaltar
que os adjetivos apenas concordam com o mais próximo. Se o adjetivo estiver anteposto ao substantivo, a concordância faz de acordo com o verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer, ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer. Lembra da musiquinha que a gente viu lá? Então, se o verbo estiver no singular, o adjetivo concorda só com o substantivo. Se o verbo estiver no plural, o adjetivo concorda com todos os substantivos. Então, estava quieta a casa, a vila e o campo. Singular. Ó, tudo no singular, porque o meu verbo está no singular. Agora, vejam, agora o meu verbo passou para o plural. Estavam quietos a casa, a vila e o campo. O quietos, que é o meu adjetivo, concorda com todos os núcleos. Ó, tanto com casa, tanto com vila, tanto com campo. E o meu, por quê? Porque ele está fazendo concordância com o meu verbo. Suavão? Se o adjetivo em função de adjunto adnominal, o que é o adjunto adnominal? Quando ele está junto do nome, ele está ali coladinho, belezinha? Estiver pós-posto ao substantivo, a concordância se dá da seguinte maneira. Com o núcleo mais próximo, ó, pós-posto, ó, pós, ó, depois, certo? Ou com todos os núcleos. Nesse caso, se um deles for masculino, a concordância se fará obrigatoriamente no masculino. Estudo as línguas, ó, verbo, no singular, as línguas e a civilização ibéricas. Ó, a concordância aqui. Estudo as línguas e a civilização ibérica. Então, ó, estudo as línguas e a civilização ibéricas. Então, vejam, função de adjunto se estiver pós-posto. É o que a gente tem aqui, tá? Pós-posto. A concordância vai ser com o núcleo mais próximo. Ó o núcleo que eu tenho aqui. As línguas, tá classificando, ibéricas. E com outros, ele vai ficar no segundo. Estudo as línguas e a civilização ibérica. Se o adjetivo, de novo, estiver pós-posto depois ao substantivo, a concordância dá-se com todos os números. O livro e o caderno são novos. Por quê? São duas coisas, pessoal. A caneta e a lapiseira eram novas. Duas coisas. A caneta e o lápis são novos. Duas coisas. Nas construções em que se tem um substantivo qualificado por mais de um adjetivo e cada um desses adjetivos forma uma unidade em separado, tem-se duas concordâncias possíveis. Sabem tudo sobre a situação econômica e a social. E sabem tudo sobre as situações econômica e social. As duas maneiras estão corretas somente quando nós temos dois adjetivos e ambos estão pós-postos, ou seja, estão depois do nosso substantivo. Quando o verbo ser vem seguido de adjetivo, o verbo ser, beleza? O verbo de ligação. Caracterizando julgamentos, o adjetivo concorda com o gênero e número. Com o sujeito do verbo ser, apenas quando o núcleo do sujeito vem acompanhado de determinante. Sobremesa é bom. Aquela sobremesa é boa. Então, ó, sobremesa é bom. Como eu coloquei aquela, ela passa a ser boa, beleza? Na primeira sentença, queremos ressaltar sobremesa, em seu sentido mais amplo, no passo que na segunda desejamos determiná-la de modo preciso. Paixão é avassalador. A paixão é avassaladora, porque ó, coloquei agora o a aqui. É proibida a entrada de estranhos. É proibida a entrada de estranhos. A concordância nesse caso faz da seguinte maneira. Adjetivo concorda sempre com substantivo. Adjetivo e substantivo sempre concordam. A palavra possível concorda com o artigo.
Então, comprou carros belos. Ó, comprou carros belos. Carro, substantivo, característica, carro, substantivo, belos, adjetivo, ambos no plural. Comprou carros o mais belos possível. Comprou o carro os mais belos possíveis. Ele gosta de ler revistas o mais antigas possível. Ele gosta de ler revistas as mais antigas possíveis. Então, ele faz a concordância. Ó, adjetivo concorda sempre com o substantivo, carro, belos, carro, belos, carro, belos, revistas antigas. Então, o meu substantivo está no singular, meu adjetivo está no singular. Está no plural, adjetivo no plural. Está no feminino, adjetivo no feminino. Se ele tiver flexão de gênero, logicamente, uma vez que nós temos os uniformes e os biformes. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.